Gente, muito bom estar com vocês de novo aqui. Eu estive 2 anos atrás, eu estava começando o meu mestrado no Mackenzie, agora terminei no ano passado, já defendi, agora estamos no processo do doutorado aí, estou entrando em alguns processos de doutorado na USP, peço que vocês orem por mim para dar tudo certo. Na ocasião que eu vim, eu tinha apenas esse livro aqui, né? O Estigma da Cor, que está inclusive aí atrás, que é sobre racismo, a partir de uma visão teológica, bíblica. Agora eu lancei um outro pelo mundo cristão, chama Hiperconectados, sobre como a gente utilizar as redes sociais de forma que agrade a Deus. Felizmente eu não tenho, eu sou a autora que não tem os seus próprios livros. Então só tem o Estigma da Cor lá atrás, se você quiser comprar. Então, eu estou muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês. Algumas pessoas vieram falar comigo, mostraram foto do período que eu vim no outro ano. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, de verdade. E hoje eu queria conversar com vocês. Então, eu queria agradecer ao pastor Juan, queria agradecer ao Daniel. Não sei se o Daniel está por aqui. Obrigada, Daniel. E muito agradecida também ao meu amigo Alcino, que veio aqui está conosco. O único defeito do Alcino é ser flamenguista, né? É difícil. É osso, mas tudo bem, né? Cada um, né? Eu mandei um slide para o Joey e para o Daniel, não sei se consegue projetar. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre responsabilidade social cristã como um todo. A ideia não é falar mais especificamente só a questão do racismo ou coisa do tipo, mas como que a gente, enquanto cristão, a gente pode pensar a nossa sociedade e a comunidade que está ao nosso redor. Nós, enquanto igreja, o que a gente pode fazer para os lugares que estão do nosso lado? Uma das coisas muito legais que tem em muitas agências missionárias, quando você quer se propor a ser missionário, é perguntar para você, mas o que você fez ao redor de onde você está? O que você já está fazendo ao redor da sua casa, ao redor da sua igreja? O que você está fazendo? Geralmente a gente pensa, missões, ir para a África, ir para a Ásia, ir para um lugar, ir para o outro, ir para o Nordeste e tudo mais. Mas a grande questão que Deus exige de nós, como cristãos, uma responsabilidade da gente ter diligência com as coisas que Ele nos dá agora. A gente não pode querer ser fiel no muito, se no pouco a gente não é. Então, essa responsabilidade ela é muito importante. E uma responsabilidade com a sociedade no geral. Às vezes a gente acha que a gente, enquanto cristão, a gente deve se preocupar apenas com a igreja, mas Deus, Ele nos incumbe, Ele nos chama para a gente ter uma responsabilidade com a nossa sociedade. Ser sal e luz, estar junto na sociedade. Como base para essa nossa conversa, eu vou usar o Pacto de Lausanne. Quem não conhece o Pacto de Lausanne, foi um pacto que aconteceu em 1979, na Suíça, na cidade de Lausanne, e que foi encabeçado por John Stott, Billy Graham, esses cabeção aí. E era um pacto que eles fizeram com relação à missão na cidade, como a gente missionar, né? E é um pacto muito bom. Ele tem 12 ou 13 artigos, se eu não estou enganada, e a gente vai explorar o artigo que fala sobre a responsabilidade social cristã. A gente vai pegar cada um dos trechos e passear pela Bíblia. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Eles começam falando da responsabilidade social cristã o seguinte. Eu acho que não vamos conseguir. Vai conseguir? Mas eu já vou adiantando. Eles começam dizendo: afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Quando a gente fala sobre isso, muitas das vezes, né, por a gente, enquanto cristão, a gente ser tão omissos com questões sociais, a gente ouve palavras como opressão, como justiça,
E a primeira coisa que vem são ideologias secularizadas, não é verdade? A primeira coisa que a gente acha, a ideologia de partido político, coisas do tipo. Mas isso é culpa nossa, porque esse assunto é um assunto que Deus está falando na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. A nossa omissão que fez com que outras pessoas falassem. Não existe espaço vazio no mundo. Ou a gente ocupa os espaços, ou outras pessoas vão ocupar. Então, quando a gente fala dessas temáticas, desses nomes, está tão carregado de ideologias que a gente esquece que simplesmente Deus se importa com isso. Eu estou na página de Justiça e Conciliação. Esse, eu acho que é o 3, o 4, não sei. É esse aí. E aí eu queria, agora os versículos estão aí, mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia, mas podemos ver daí mesmo. Em Miqueias 6:8, a gente vê que o profeta fala: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Você vê os profetas, os maiores e menores, você vê que eles têm uma postura de mostrar para a igreja, mostrar para o Israel quais são os problemas deles. Eles chegam e falam, se você notar muito bem, eles falam da dificuldade de Israel, de servir ao Senhor, da relação vertical de Israel, mas também falam muito da relação horizontal. Você vê vários profetas falando de que Deus se decepciona de Israel na forma como eles tratam as pessoas estrangeiras, as viúvas, os órfãos. Em Isaías 1:17, nós vemos: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Gente, a Bíblia está falando sobre repreender o opressor o tempo inteiro. E se está falando de repreender o opressor, significa que a Bíblia admite que existem opressores. Inclusive nos governos, você vê os profetas falando: olha, esse governo é ímpio, ele está oprimindo o pobre, está oprimindo a viúva. E na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, você vê esses vulneráveis que os profetas, você vai vendo ao longo das Escrituras falando, que é a viúva, que é o órfão, que é o estrangeiro. Então, a Bíblia está falando sobre isso, a Bíblia se importa com isso. A sociedade de Israel está sendo construída como luz para as nações, como uma sociedade diferente mesmo, aonde a coisa flui para o florescimento da sociedade, de modo que eles mostrassem esse Deus justo que eles serviam. E Deus, Ele repreende eles falam: vocês precisam fazer justiça, vocês precisam tirar o opressor do meio de vocês, vocês precisam ajudar as pessoas que são vulneráveis. Gente, isso não foi Karl Marx que inventou. Não foi a esquerda que inventou. Eles pegam, sim, e falam. E a gente deveria falar também. Não é uma disputa, sabe? É uma questão de ajudar quem não tem como se ajudar. Jesus Cristo veio para fazer isso conosco. A gente não tem como salvar nós mesmos. Veio alguém, Ele se importa com isso. As ideologias roubam isso, né? Tem problemas nas visões ideológicas deles, porque eles não conhecem a Jesus, não é com base em Jesus. Quem sabe fazer esse negócio direito é a gente que é crente. Mas aí a gente não faz e deixa para eles. Não existe espaço vazio no mundo. Ou a gente fala da forma como Jesus está falando, Deus está falando desde o Antigo Testamento, ou alguém vai falar e vai falar de forma errada. E aí, nós vemos no próximo slide, justiça e conciliação ainda da responsabilidade social cristã. Ele fala que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E a gente precisa espalhar a conciliação. Perceba, ele fala de justiça, a gente precisa falar da justiça. A gente precisa mostrar de forma muito clara as opressões, os problemas. A gente precisa colocar, de fato, o dedo na ferida. A gente não deve colocar o elefante para debaixo do tapete. Não tem isso na Bíblia. Mas fala também de conciliação. E essa é uma das grandes diferenças da gente enquanto cristão.
Porque tudo que a gente faz para a sociedade, toda a nossa responsabilidade com a sociedade, é para que haja fraternidade, para que haja conciliação. Afinal de contas, nós somos um povo reconciliado. E nós trabalhamos para a reconciliação de todas as coisas com Cristo e uns com os outros e nós com a criação. A reconciliação, o amor, sabe? Fraternidade é a base de tudo que a gente faz. Então não é lutar contra as exclusões gerando mais exclusões. Não é lutar contra as injustiças gerando mais injustiça. A gente faz a luta contra os problemas, mas procurando sempre a conciliação. Nós vemos 2 Coríntios 5, versos 17 a 21. O apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério. Pode ser qualquer tipo de ministério específico que você tenha no mundo. O seu ministério base, por que você deve fazer isso? É para a reconciliação. Esse é o ministério base de todo o cristão. E saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O ministério de Jesus inteiro é o ministério da reconciliação, reconciliando a gente com o Pai, porque por causa do pecado nós estamos distantes, nós não temos como alcançar esse lugar de conexão com Deus. Ele vem para ser essa ponte. E Ele nos convida a passar essa mensagem para outras pessoas, para que o conheçam também. Mas Ele está em Cristo, Deus está reconciliando também todo mundo. Todas as partes que o pecado tocou, Deus está restaurando e reconciliando em Cristo. Portanto, o ministério base de todo cristão é o ministério da reconciliação. E aí a gente vai aplicar isso, especialmente, a gente está agora de boa, né? Que a gente está no período da Copa, né? Todo mundo unido, né? Brasil, não sei o quê, muito amor. Aí, quando que é as eleições mesmo? Outubro. Aí acabou, né? Aí é guerra. Gente, não pode. Adivinha? Não pode, sabe? A gente tem o ministério da reconciliação o ano todo, não é só na Copa, não. E é em todos os momentos. E a gente, enquanto cristão, a gente foi chamado para mostrar esse ministério da reconciliação. Que Deus já está produzindo. Deus ele não precisa de você e eu para produzir a reconciliação. Ele já está fazendo isso, tá? Só que Ele nos convida para participar nisso. E isso significa que em um momento tão polarizado quanto a gente vive, que a gente precisa produzir ainda mais o quê? A conciliação, a reconciliação, o amor. É difícil, não estou falando que é fácil, né? Especialmente pessoas que têm ideias absurdas. Mas no amor de Cristo que Ele tem por mim, a paciência que Ele tem contigo, comigo, todos os dias, que você se conhece, eu me conheço, sei que eu não sou fácil. Mas Jesus continua com nós, a gente precisa ter isso com as pessoas. E a gente precisa de verdade. A gente precisa levar muito a sério, especialmente em períodos como nossos, tão partidários, tão de favoritismo, de tanta briga, de tanta guerra. Tiago fala de onde que vêm as brigas e as guerras que existem dentro de vocês, se não vêm por causa do ventre de vocês, vocês estão dedicados a si mesmos, a gente serve a nós mesmos o tempo inteiro. E isso nos afasta de servir a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Você vai amar um, vai rejeitar outro. E a gente precisa colocar Jesus Cristo como centro. Colocar Jesus Cristo como centro é colocar o ministério da reconciliação como centro. Não tem alternativa. Deus ele nos chama para sermos agentes de paz no mundo, não agentes que promovem guerra. A gente precisa buscar a justiça e a conciliação.
E aqui a gente vê que ele começa, né, o Pacto de Lausanne começa, que afirmamos que Deus é o Criador de todas as coisas. A gente deve lutar pela justiça e conciliação de toda a sociedade humana, pela libertação de homens de todos o tipo de opressão. Então, o que a gente vê no próximo slide é que a Imago Dei é a base de tudo que a gente for fazer com relação à responsabilidade para com todos os homens, para com a humanidade. A Imago Dei é a base, é a forma como a gente consegue perceber a antropologia bíblica. O que é Imago Dei? Nós vemos em Gênesis 1, 26 a 30, que fala, né, que Deus ele faz tudo perfeito, Ele faz todas as coisas. E você percebe que no final de cada criação Ele diz que tudo ficou bom, tudo ficou bom. Só que no final da criação do ser humano Ele diz que tudo ficou muito bom. E aí nós temos que Deus ele cria as coisas à sua própria espécie. Ele cria as aves à sua própria espécie, Ele cria os animais à sua própria espécie, mas há uma diferença quando faz a humanidade. Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando Deus faz isso, Ele está dignificando todas as pessoas. Ele está dizendo que todas as pessoas têm dignidade e valor porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Claro, imperfeitos por causa do pecado, mas mesmo com o pecado, nós permanecemos sendo a imagem e semelhança de Deus. E isso significa que todas as pessoas têm dignidade e valor inerte, porque são imagem e semelhança de Deus. E aí você percebe, na nossa sociedade, a gente vê com o tempo que a gente começou a pensar muito mais sobre essa questão da dignidade humana, mais no século XIX, né? Século XIX para o século XX, mais especificamente, com as duas grandes guerras, né, que a gente produziu no século XX. E aí a gente teve a Guerra Fria, teve um mundo dividido. O século XX que se encerrou foi isso. E aí a gente produziu duas grandes guerras. A gente viu que não era só todo mundo que sabia que existia a dignidade humana. A gente viu que a gente precisava criar leis para poder dizer, proteção à vida humana. Declaração dos Direitos Humanos vai ser criada em 1948. A Constituição brasileira, que no início da Constituição vai falar da vida humana, vai falar da proteção da vida humana, vai falar da proteção dos direitos inalienáveis, dos direitos essenciais de toda criatura, tudo isso vai ser criado em 1988. A gente vê que os principais dispositivos assim que nós temos enquanto sociedade para a defesa da vida humana é aí no século XX, com tudo isso que a gente viveu. Só que adivinha, quem já está falando da dignidade humana, a gente já tem isso desde Gênesis na Bíblia. Ou seja, não foram eles que inventaram isso, gente. Deus já está falando disso desde a criação. Mas o problema é que o seu povo não fala disso. A gente não fala disso. E aí parece que foram eles que inventaram. Claro, é importante a lei, é importante a proteção, é importante que o racismo seja crime, é importante que você denuncie. Tudo isso é muito importante. É importante essas leis terem sido criadas e a gente poder, né, utilizar esses dispositivos. Mas a gente precisa entender como povo de Deus que a invenção dos direitos humanos e tal é uma coisa que está na Bíblia desde sempre. De que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e todo mundo tem dignidade e valor porque é a imagem e semelhança de Deus. Não foi uma coisa que eles inventaram. E isso é muito importante, porque a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida e não explorada ou dominada. Portanto, tudo isso que a gente vê na nossa sociedade, esses problemas inteiros que agridem a dignidade humana, nós como cristãos deveríamos estar fazendo alguma coisa. E aí a gente entra no outro ponto do Pacto de Lausanne, no próximo slide, que é a questão da evangelização e ação social. Por muito tempo, nós, enquanto igreja, a gente rivalizou esses dois. Como se eu só pudesse escolher um. É só evangelização. Na minha igreja só vai ser evangelização. Ação social, não. Né? Ação social é coisa de gente que não é crente.
Ou então, é o outro lado, né, que vai lá e só ação social, não vamos evangelizar. O que importa é dar uma comida para a pessoa. E aí a alma não precisa. A gente sempre rivaliza, hoje tem essa questão aí. A gente tem uma visão muito dicotômica do mundo, né? Nós, enquanto seres humanos, somos muito pendulares, né? Ou vamos para um lado ou vamos para o outro. Vamos para lá. É difícil a gente manter o equilíbrio. E é importante, quando o Pacto de Lausanne traz isso, dizendo que não há uma dicotomia entre as duas coisas. Eles dizem, aqui também nos arrependemos da nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Quando não é. Quando a gente olha o modelo de Jesus, a gente percebe isso muito bem. Próximo slide, por favor. No modelo de Jesus, a gente vê isso muito bem. Eu gosto muito desse texto de Mateus 4, 23 a 25, que o Mateus ele vai fazer meio que um resumo do ministério de Jesus. E o que ele fala? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Eu gosto muito do trecho do verso 23. São 3 verbos que o Mateus usa para o ministério de Jesus. Diz que Jesus, ele primeiro ensinava nas sinagogas, ensinar. Ele pregava o evangelho do reino, pregar, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, curar. São 3 verbos que eu acho que são muito essenciais quando a gente for pensar os nossos ministérios também, se a gente for pensar o modelo de Jesus. Ensinar, pregar e curar. Ensinar, a gente precisa ensinar. E ensinar é essa coisa mesmo. Você ensinar alguma coisa, você tem que estudar. Não tem uma escapatória. Ah, quero ensinar algo. Não, você tem que estudar. Quem ensina tem que passar horas estudando. Você precisa conhecer sobre o que você vai falar. E a tradição protestante, a gente sempre teve o ensino como uma questão básica. Afinal de contas, o nosso Deus ele se revelou a partir de um livro. Então, estudar é uma coisa que está na nossa identidade. Se você não gosta muito, é melhor dar uma melhorada aí para você ter uma identidade protestante um pouco melhor. Mas é necessário ensinar, a gente precisa ensinar a Bíblia, a gente precisa pregar, a gente precisa mostrar a profundidade das Escrituras, a gente precisa amar a Bíblia, é necessário que a gente ensine. Pregar o evangelho do reino. Jesus, ele dizia, ele olhava para o povo e dizia, são como ovelhas que não têm pastor. E ele pregava para essas pessoas, ele abraçava essas pessoas, ele estava com essas pessoas. E é necessário a gente pregar o evangelho do reino para as pessoas que não conhecem. Gente, eu sei que é 2026, aí a gente acha que às vezes a evangelização saiu de moda. A evangelização nunca vai sair de moda, tá? Evangelização é um mandamento, e mandamento, até onde eu saiba, na Bíblia não sai de moda, né? Mandamento é eterno. E é necessário evangelizar, é necessário falar para as pessoas de Jesus, explicar quem é Jesus para as pessoas. E as pessoas estão sedentas, as pessoas querem saber. O problema é que muitas das vezes nosso testemunho é tão ruim que faz com que se afaste de Jesus. Mas as pessoas não têm como ser humano, estando nesse mundo, não tem essa sede. E é necessário que a gente pregue o evangelho do reino, a gente pregue quem é Jesus Cristo, o único que transforma. E a gente até é bons, em ensinar, né? Nas nossas igrejas a gente tem esse ambiente, né, de culto, a gente tem células, a gente tem PG, a gente pratica muito o ensino, pregação, a gente prega, a gente evangeliza de vez em quando, mas você vê o terceiro verbo, curar. Jesus, ele curava no seu ministério. Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E isso é muito importante. Muitas das vezes a gente se lembra do verbo pregar, do verbo ensinar, e esquecemos do curar. Curar também faz parte do ministério do cristão. E o que significa isso? Você vê que Jesus, naquele período, ele
curava todas as moléstias, os endemoniados, lunáticos, paralíticos. E isso era devolver a dignidade dessas pessoas. Porque pense comigo, naquela sociedade, né, especialmente um leproso, né, o leproso, você vai se lembrar, né, naquele período as cidades elas eram muradas, né, tinham muros nas cidades por proteção e tudo mais. Os leprosos eles ficavam fora da cidade, né? Eles eram excluídos sociais mesmo, né? Quando entravam na cidade, eles tinham que gritar, ó, leproso, leproso, para as pessoas não chegarem perto. E todas essas pessoas, a mulher do fluxo do sangue, era uma mulher que era separada, enfim, todas as pessoas, né, pelos problemas que eles tinham, as enfermidades que eles tinham, porque a medicina não era desse jeito, essas pessoas eram separadas. Jesus, quando ele faz isso, ele restaura a dignidade. Ele diz, ó, vai se apresentar no templo, agora você pode entrar lá, agora você pode cultuar, vá lá para a sua família, fique com a sua família, você pode ter de novo a comunhão do seu lar e também você pode agora voltar para a cidade. Você pode voltar a viver, você pode voltar a fazer suas coisas, você pode voltar a ter a sua dignidade. E isso é muito importante, gente, porque a cura propõe para nós também, no modelo de Jesus, essa coisa de resgate de dignidades. E uma das grandes questões que a gente tem, por ser uma cultura mais ocidental, a gente quer responder as perguntas antes de perguntar às pessoas o que elas realmente precisam. A gente pressupõe as coisas que as pessoas precisam. Só que, para a gente ter um movimento de cura, a gente precisa fazer igual a Jesus. Jesus, ele viu o paralítico. Mas ele não chegava e, ó, vou curar você. Ele perguntava, o que tu queres que eu te faça? E essa pergunta ela é até um pouco engraçada, né? Você está lá paralítico, você está lá leproso, o que será que eu quero, Jesus, que você faça para mim? Mas eu acho interessante essa pergunta, ela é de uma sensibilidade. Quando você vai para um médico bom, né? Mesmo ele te vendo adoentado, o que ele faz? Ele pergunta para você, quais são os seus sintomas? Quais são os seus problemas? Como que eu posso te ajudar? Mesmo ele tendo a fonte da cura. Jesus, o médico do médico, ele fazia isso. Uma pergunta sensível, uma coisa do tipo, como realmente eu posso te ajudar? Ouvir a dor da perspectiva de alguém que está ferido é muito importante, porque tem acessos da dor que a gente não vai ter como saber, porque a gente não viveu elas. E é isso que eu vejo em Jesus. E a gente tem que se questionar todos os dias. O ministério de ensino a gente tem cumprido, de pregação também. Mas a gente tem curado as dores da nossa sociedade? E para a gente curar as dores da nossa sociedade, a gente tem que se questionar. A gente tem que questionar a nossa sociedade também. O que queres que eu te faça? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua questão? E aí, numa sociedade como nossa, são várias. Às vezes é infanticídio. Às vezes é feminicídio, às vezes é racismo, às vezes é pobreza. Às vezes, as dores da nossa sociedade, elas são múltiplas. E vindo, né, com o histórico que nós temos do século XX, com tudo que aconteceu das guerras, é a polarização também. Não se enganem, meus irmãos, são dores reais. Dores da nossa sociedade são feridas abertas. O racismo é uma ferida aberta. O machismo é uma ferida aberta. Essas questões, esses dados estão expostos, são feridas. E Deus, Ele quer alguma coisa de nós nesse sentido de curar também essas doenças. Às vezes a nossa doença não é mais desse período, não é mais um paralítico, não é mais um leproso, mas quem são os leprosos da nossa geração? Quem são os paralíticos das nossas gerações? E, de novo, os vulneráveis que estavam lá da Bíblia, os imigrantes, como que a gente trata isso? Eu, não sei se você sabe, mas eu nasci em Guiné-Bissau, um país do continente africano. Veio meus pais e eu para o Brasil, a gente morou a vida inteira em João Pessoa, e agora que eu mudei para São Paulo. E aí, eu lembro que em 2018, estava, né, aquela coisa louca da política e tal, e meu pai estava saindo de casa para ir trabalhar e tal. E aí um vizinho nosso, que sempre foi muito cordial, muita gente boa conosco, viu meu pai saindo, estava alcoolizado também. E aí falou para o meu pai, fulano de tal, um candidato aí, vai ganhar e vai mandar esses africanos todos de volta para a África.
Então, tipo assim, coisas assim aconteceram várias vezes com a minha família. Então, como que a gente trata um imigrante? Como que a gente tratou os venezuelanos? Né? O que a gente fez? Tudo isso, gente, são dores reais na nossa sociedade. Crise de imigração, todos esses problemas. E Deus exige de nós em Cristo Jesus essas 3 atitudes ministeriais: ensinar, pregar e curar. E muitas das vezes a gente tem ignorado o curar. A gente tem visto as dores da nossa sociedade, a gente tem visto as feridas abertas e a gente escolhe não curá-las, não trazer o bálsamo de Gileade, não trazer o bálsamo de Jesus para uma sociedade que está tão enferma. As pessoas não têm, essas crises que a gente tem tido também de saúde mental, é porque as pessoas estão sozinhas. As pessoas estão sozinhas, mas a gente tem um Deus que é presente a todo momento, que é o Emanuel. Por que a gente não está falando isso para as pessoas? Por que a gente não está pregando isso? Se a gente pregasse o Evangelho, quanta cura ia produzir nas pessoas? Quanta cura de verdade ia produzir nas pessoas? E a gente precisa trazer isso. Então, próximo slide. O envolvimento social é uma coisa que é extremamente importante no Evangelho. Essa responsabilidade social a gente vê no Evangelho e Deus ele nos chama para isso. O Pacto de Lausanne diz assim, e isso aqui é muito importante. Eles dizem, embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, isso é muito importante, tá? Os políticos não são a salvação, só Jesus que é. E são ambos parte do nosso dever cristão. Responsabilidade social, evangelização e envolvimento social. Pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, e do nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Cristo. Próximo slide. A gente lendo Mateus 5, né, o Sermão do Monte, começa do 5, vai até o 7, a gente vê Jesus trazendo a ética do reino, né, a ética desse reino. E quando ele fala de sermos sal e luz, é muito interessante. Esse versículo a gente conhece muito, né, é muito comum da gente aprendê-lo. E ele diz, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Gente, esse é um versículo que todos os dias eu acordo e eu digo, Deus, gente, está uma manifestação demoníaca aqui, vamos repreender? Estou zoando. Mas, todos os dias eu levanto e eu oro ao Senhor, eu digo, por favor, Senhor, ajuda que eu permaneça com sabor, sabe? Que eu não me torne insípida. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. São 2 ilustrações que Jesus usa aqui, né? De ser sal e de ser luz. Repreendi e parou. Viu? Deus faz assim. Vai voltar daqui a pouco, quer ver? São 2 ilustrações, né? De ser sal e ser luz. Sal, a gente precisa pensar com aquele período, né? Naquele período a gente não tinha geladeira. O que a gente tinha era sal. E o sal era um conservante. Ele dava sabor à comida, mas era também um conservante daquela época. Eles colocavam sal assim ao redor das carnes, enfim, para durar um pouco mais de tempo. E isso é muito interessante. Timothy Keller, falando sobre essa ilustração, ele diz que o que Jesus está falando para a gente é que nós fomos feitos, enquanto cristãos, para primeiro dar sabor ao mundo. Quando a gente olha para o mundo, ele parece muito insípido, né? Ele parece muito uma coisa assim ruim. Você olha as notícias, você fica muito mal. É insípido, não tem sabor, é uma coisa ruim.
Só que, aí é que está, Deus ele nos chamou em Cristo Jesus para a gente ser esse sal, para ser essa coisa que vai mudar, que vai trazer um sabor especial. E o sal, ele reforça o sabor que já tem de bom lá, enfim, e a gente precisa reforçar essas coisas boas que já estão na cultura. Mas a gente foi chamado para ser diferente também. O sal, ele conserva o que é bom. E a gente precisa conservar. Não estou falando de conservadorismo, tá, político. Eu estou falando no sentido de que existem os mandamentos, as coisas básicas que a gente precisa conservar. E a gente foi feito para preservar mesmo. Keller fala que o sal, ele preserva da putrefação, ou seja, da podridão, para que a carne não apodreça. E é necessário a gente entender que o mundo está apodrecendo. O mundo jaz no maligno. Jesus já falou isso. As coisas que vão acontecer no mundo não devem nos surpreender. Realmente está caminhando para o abismo. Mas essa é a nossa responsabilidade. Deus nos chama para a gente preservar as coisas, para que a coisa não seja destruída por completo. E a gente precisa ser essas pessoas. Precisamos, para o sal, né, poder fazer sua função, precisa estar lá onde a carne está apodrecendo. A gente precisa ir nesses lugares. Você vê que Jesus, ele ia até esses leprosos, ele ia até essas pessoas. Alguns vinham também até ele, mas você via que ele ia também, ele ia até o povo para pregar para eles. E a gente precisa ir até lá. É muito confortável ficar, né, nas quatro paredes, é muito confortável ficar com todo mundo aqui que é cheirosinho, que tomou banho e tal. Mas Jesus, ele quer que a gente vá também naqueles lugares, especialmente que está apodrecendo, e ser esse sal. E ser luz também. E aí ele fala, quando você coloca uma luz, você coloca aqui, né? Você não vai colocar aqui, para poder iluminar todas as coisas. A gente precisa resplandecer. Mas o que é essa luz? Jesus fala, ele diz que a nossa luz são as nossas boas obras. E aí, esse versículo me causa muito temor. 16, ele fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as nossas boas obras farão com que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras é essa luz, né, que resplandece, faz as pessoas dizerem, nossa, que coisa diferente, de onde que veio isso? Aí vai entender que não vem de nós, mas é um Deus que está nos usando. Essas nossas boas obras. Mas o contrário também é verdadeiro. Se as nossas boas obras fazem as pessoas glorificarem o Pai que está no céu, significa que as nossas más obras fazem com que as pessoas rejeitem ao nosso Pai que está nos céus. E aí a gente precisa questionar muito com relação a isso. Nosso testemunho, essa responsabilidade, nosso testemunho enquanto igreja para as pessoas ao redor. Se a gente sair por aqui, se a gente andar pelas ruas do Brasil e perguntar para as pessoas que não são crentes, você quer conhecer mais sobre Jesus? O que você acha do testemunho da igreja? O que você acha que a gente tem feito? Então, infelizmente, muitas das respostas serão ruins, porque, infelizmente, quando a gente olha o testemunho da igreja de forma pública, não é de tantas boas obras, é muito mais de polêmica e tudo mais. E eu sei que talvez você não goste de Silas Malafaia, Marco Feliciano, mas eles são os nossos representantes, se você gostando ou não. Ou a gente se levanta, coloca um Juan, né, para trabalhar. E aí a gente muda, né, esse conceito para as pessoas entenderem o que é verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja é isso aqui, né, gente? A verdadeira igreja é isso aqui que acontece todo domingo, não é aquelas pessoas que estão lá. Mas a grande questão é que os nossos testemunhos, muitas das vezes, né, as nossas obras têm sido más, e isso tem afastado as pessoas de Jesus. E a gente precisa, né, trazer essas... manifestar essas boas obras de Deus para que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, próximo slide, o nosso envolvimento social. Dizem que deve ser a partir de 3 coisas a base, né? Nossa doutrina acerca de Deus e do homem. Nosso amor por Jesus Cristo. Então, nossa doutrina acerca de Deus é que Deus é o soberano criador de todas as coisas, criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus sustentador, Ele é soberano.
Nossa doutrina a respeito da humanidade, né, do homem, é que, a nossa antropologia, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todas as pessoas têm dignidade e valor. E nosso amor a Cristo, que Cristo nos diz, nossa doutrina de Cristo, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nosso envolvimento social precisa ter como base essas três doutrinas. Aí, eu acho muito interessante no próximo slide o que o pessoal do Lausanne vai falar, que eles dizem: a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. E não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Isso é muito importante, muito interessante, porque nós temos uma mensagem de salvação. Se nós estamos tendo uma mensagem de salvação, é porque há um juízo acontecendo. Há alguma coisa já acontecendo e essas pessoas precisam ser salvas. E isso significa que a gente precisa denunciar essa coisa que já está acontecendo. Que é essa forma maligna como o mundo funciona, essa alienação, são essas opressões, são essas discriminações. E é muito interessante como o Pacto de Lausanne fala, da gente não ter medo de falar de coisas que Deus fala. Se a gente está vendo isso em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, por que a gente tem tanto medo de falar sobre isso? De denunciar o mal, de denunciar a opressão, inclusive, gente, de políticos. Se eu falar problemas do Bolsonaro, aí vão chiar. Se eu falar problemas do Lula, vão chiar. Eu tenho que pegar tudo da caixinha ideológica deles para poder me aceitar. Mas você é crente ou você é o quê? Porque se todos somos pecadores, os nossos representantes políticos também são pecadores, adivinha? E pecador, não sei se você sabe, mas faz pecado. E faz pecado, inclusive, com leis, com tudo, com corrupção, com um monte de coisa. Utiliza-se, nós, enquanto pecadores, a gente utiliza o que a gente tem para poder pecar. E isso significa que nós, enquanto cristãos, a nossa missão profética é denunciar, trazer esse juízo de Deus. Se a gente se vende para político A, político B, como que a gente vai cumprir a nossa vocação? Qual que é a moral que a gente vai ter? Não tem como. Você pode gostar mais de um, de outro. A Bíblia não está dizendo, não, você pode gostar, você vai votar, tem que votar, está tudo bem. Mas saber fazer a autocrítica e saber mais do que tudo ser voz profética. Olhar para o nosso país, olhar para a desigualdade, olhar para a realidade, denunciar, inclusive aqueles que promovem isso. Bom, estou na unção, vamos falar. Gente, o que está acontecendo com esse negócio das Bet? Está acabando com família, está acabando com casamento, está acabando. E os nossos políticos não fazem nada. Cazé TV, eu amo Cazé TV, conheço Cazé TV antes de ser famosos. Eu sempre gostei, eu gosto muito de futebol, né? Então tenho essa parte bem masculina em mim. Então, eu sempre gostei de tudo, mas como que os caras, nós somos diferentões, e de repente está lá mandando um monte de bet, com promoçãozinha que está acabando com família. E por que a gente não está falando? A gente deveria estar falando. A gente precisa denunciar. Tudo bem, Casé, você é massa, mas aí nessa parte você não está tendo. Lula, gosto de você nisso aqui, mas isso aqui não dá. Bolsonaro, até concordo com você nisso aqui, mas isso aqui não dá. A gente precisa denunciar o mal, a opressão, onde exista. E não ter medo de denunciar coisas que Deus está denunciando. Se a gente deixa de denunciar coisas que Deus está denunciando na Escritura, a gente não está tendo a Deus como nosso Deus. A gente está tendo a nós mesmos. A gente colocou nós mesmos no centro. E é preciso que a gente não tenha medo de falar do que Deus fala. E Deus fala desse reino dele, que é um reino de paz, justiça, pode passar. Um reino de paz, justiça e alegria. Preciso falar de justiça, preciso
Para você falar de justiça, você precisa falar da injustiça, nomear a injustiça. Deus, Ele nomeia os pecados. Você vê na Bíblia, vocês estão oprimindo o órfão, vocês estão oprimindo. Deus, Ele nomeia, a idolatria, vocês estão sendo idólatras. Olha, vocês estão fazendo isso, vocês têm culpa com relação a mim. Nisso, Deus nomeia o pecado, Ele nomeia a justiça. A gente precisa aprender a nomear e parar de ter medo de falar de coisa que é para falar. Deus está falando. Mas a justiça é paz, tudo para a promoção da conciliação. Volto ao ponto primeiro da pregação. Da conciliação, dessa reconciliação, dessa paz. E a alegria. Isso é muito interessante quando Paulo vai falar em Romanos, né? Ele fala que o reino de Deus também é alegria. Você tem sorrido, meu irmão? Né? Isso não significa que crente não tem depressão, tá, gente? A gente tem tudo aquilo. Mas o reino de Deus nos traz essa completude que, apesar de qualquer lugar onde a gente esteja, qualquer situação que a gente esteja, a gente sabe que o Emanuel está conosco. E Ele está conosco em todas as situações. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. Que Deus nos ajude, que a gente não apenas fale, mas que com a nossa vida a gente divulgue esse reino que é de paz, justiça e alegria. Pode passar mais um, por favor? A gente vê que o Evangelho, ele é para o homem todo, todos os nossos compartimentos. Provérbios, ele vai falar que sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o coração, para a cultura judaica, significava o centro de todo o ser. Então está falando, guarde o seu ser, guarde, porque no seu coração tem a fonte para toda a vida. A salvação que legamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. Jesus, Ele te salvou para te ligar de novo com Deus, mas Ele te salvou também para te ligar de novo com o irmão do seu lado. Por isso que Ele criou a igreja, para a gente caminhar juntos. Mas Ele te salvou também para você se preocupar com pessoas que ninguém se preocupa, para você evangelizar as pessoas, para você falar de Jesus, dele para as pessoas, para o rico, para o pobre. Não é porque o rico tem tudo, falta algo que é Jesus. O pobre também falta algo que é o Jesus. Não só o material, mas também falta a completude do nosso coração, desse nosso ser. E é preciso que Jesus nos transforme para que a gente entenda bem essas responsabilidades que Ele nos dá, que são pessoais, que são éticas, que são morais, mas que também são sociais. Deus, Ele espera de cada um de nós. E isso significa o que você está fazendo no seu trabalho. Isso significa o que você está fazendo com seus vizinhos ao seu redor. Isso significa quanto a nossa igreja, o que a gente está fazendo no nosso bairro. Isso significa que em Cristo nós temos uma responsabilidade que é muito maior, né? Ele mesmo falou, não é fácil me seguir. Você vai ter que abandonar tudo e fazer as coisas. Negar a si mesmo. Tiago 2, nós vemos, pode passar mais um. Tiago 2, depois se você quiser em casa, né, fazer uma reflexão maior, fazer um devocional, eu recomendo muito, após ouvir essa pregação. Tiago 2, a gente vê que Tiago ele vai falar sobre o pecado de fazer discriminação, que ele coloca como acepção de pessoas. E no final ele começa a falar sobre a fé, que a fé é importante, mas que a fé sem as obras ela é morta. É muito fácil dizer que eu sou crente. Vir de igreja de domingo e sábado, levantar as mãos, ser o mais santarrão. Mas aí nas minhas obras eu faço o oposto de tudo que Jesus mandou. O Tiago está falando, Jesus falou também várias vezes, não é só o que você fala, é o seu coração se foi transformado de verdade. E as obras, Jesus falou várias vezes, pelos seus frutos conhecereis, pelos seus frutos o conhecereis. Pode ter o melhor discurso, se você olha os frutos, não é de acordo com a árvore que está falando, então a gente já consegue conhecer a pessoa. E é muito importante ter a fé, irmãos. A gente precisa alimentar a nossa fé todos os dias, mas a gente precisa prestar atenção no nosso testemunho,
Quais obras a gente tem produzido? Quero te deixar com essa pergunta para a semana. Quais obras a sua vida tem produzido? São obras, frutos de paz, frutos de justiça, frutos de amor, ou são frutos de contenda, são frutos de problemas que Jesus ele não chamou a gente para fazer? Pode passar 2, por favor? Pode passar de novo? Para já encerrando, no Pacto de Lausanne, quando eles vão falar sobre a evangelização também, eles falam uma coisa que eu acho muito essencial. Eles dizem que afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou, e que isso requer uma penetração de igual modo profunda e sacrificial. Precisamos deixar nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã. Para isso, eu queria indicar um livro que eu amo muito, do John Stott, que chama O Cristão numa Sociedade Não Cristã. E aí ele fala sobre como que a gente deve ser na nossa sociedade, como que a gente deve, de fato, ser esse sal, estar lá junto dessa cultura que está apodrecendo. E para isso a gente precisa abandonar as nossas teologias que estão extremamente engessadas e que são apenas templocêntricas. O que eu quero dizer com teologia templocêntrica? São aquelas teologias que funcionam apenas do templo, sabe? A teologia só de sábado e domingo, em que eu sou crente só no sábado e domingo, em que eu vou na igreja e a igreja é uma estrutura e não simplesmente eu, onde o Espírito Santo habita. É isso que eu chamo de teologia templocêntrica. É necessário que a gente abandone esses guetos eclesiásticos, abandone essas nossas arrogâncias teológicas das nossas denominações e entender que, adivinha, no reino de Deus vai estar lá o presbiteriano, vai estar lá o batista, vai estar lá os irmãos da Zelo, vai estar todo mundo. Não existe gueto eclesiástico. A gente precisa abandonar essas teologias templocêntricas que nos engessam e engessam a Deus também. E mais, próximo slide. Nós precisamos ser marcados pela cruz. Todas as nossas ações, todos os nossos atos devem ser marcados pela cruz. Isso significa marcado pelo serviço, marcado pela abnegação. Eles vão falar no Pacto de Lausanne, a igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo. E é o agente que ele promoveu para difundir o evangelho. Mas uma igreja que pregue a cruz deve, ela própria, ser marcada pela cruz. E aí, presta atenção aqui. Ela torna-se uma pedra de tropeço para a evangelização, quando trai o evangelho ou quando lhe falta uma fé viva em Deus, um amor genuíno pelas pessoas, uma honestidade escrupulosa em todas as coisas, inclusive em promoção e em finanças. A igreja é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição. E não pode ser identificado com qualquer cultura em particular, nem com qualquer sistema social ou político, nem com ideologias humanas. A gente não é uma instituição, a gente é uma comunidade. E uma comunidade significa ser vivos. A gente é vivo. A gente não é uma ONG, nós não somos uma ONG, nós somos uma comunidade, a comunidade de Deus, que foi enviado para o mundo para transformar a cultura, para redimir. Jesus vai redimindo, vai nos usando. E é necessário que a gente entenda que nós somos esses agentes de Deus. Deus está nos usando todos os dias, e não só aqui, mas principalmente lá fora. Todos os dias para manifestar esse amor dele. E aí eles falam, se a gente está falando dessa cruz, a gente deve ser marcados por essa cruz. Tem como a gente falar sobre algo que a gente não sabe o que é. Então, tudo bem, é em Cristo Jesus, estamos pregando a cruz, nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos viver para o serviço do outro, não para ganhar vantagem do outro, mas de fato servir. Nós precisamos ser essas pessoas abnegadas, essas pessoas que não buscam simplesmente o seu ego para vencer. A gente precisa ser marcados pela cruz. E se eu pudesse dizer, nós, enquanto igreja brasileira, a gente precisa muito relembrar isso.
que nós precisamos ser marcados por isso, não por arrogância, não pela nossa própria força, mas de fato apresentar Jesus. E esse Jesus que nos responsabiliza de forma pessoal, transforma nossa vida, mas que nos manda para o mundo, nos envia para o mundo, para a gente transformar o mundo de novo. Queria ler de novo Mateus 5 para encerrar. Jesus falando, nosso Senhor: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, eu oro para que o Senhor faça com que o nosso sal, o sal de cada um de nós, continue salgando, que não seja insípido, que a gente de fato salgue as pessoas ao nosso redor, que a gente evite essa putrefação do mundo, que a gente possa transformar com as nossas ações. E eu peço também ao Senhor que a nossa luz brilhe, e brilhe cada vez mais enquanto igreja, aqui nesse espaço, nos lugares onde a gente vai, que as pessoas olhem para nós, vejam as boas obras de Cristo e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Posso orar por você? Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por nos manter atentos, apesar das distrações do nosso redor. Obrigada pela sua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. E nos ajuda enquanto igreja, Senhor. Há muita coisa que nós já estamos fazendo, mas há muita coisa mais que a gente pode fazer. Nos ajuda a entender isso, a entender qual é o nosso papel no reino de Deus, como o Senhor quer nos usar. Tudo para o ministério da reconciliação, tudo pelo ministério da justiça, da paz, da reconciliação, do amor, apresentando Jesus Cristo com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com as nossas boas obras. Deus, tem misericórdia de nós enquanto igreja. Nos usa com poder e graça para a gente pregar, para a gente ensinar a sua palavra, mas que a gente possa também se dispor a curar as dores do nosso tempo. Nos ajuda a termos humildade de conhecer, de tentar entender quais são essas dores, para a gente se dispor nas suas mãos para curar as dores que a gente puder. Nos usa, Deus. Nós não temos poder de nós mesmos, mas se o Senhor nos usar, nós conseguiremos fazer muitas coisas. Em Deus nós faremos proezas, como em sua palavra fala. Às vezes tudo que nós temos são 2 peixinhos e 5 pães. E parece pouco para uma grande multidão, parece pouco para a grande multidão que é o Brasil, esse país continental. Mas, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas conhecemos alguém que consegue multiplicar. E a gente sabe que o Senhor pode multiplicar. Nos usa, somos poucos, são poucas as igrejas, enfim, a gente está fazendo o que a gente pode, mas o Senhor pode multiplicar. E nós estendemos ao Senhor esses 5 pães e 2 peixes que nós temos. Por favor, Senhor, multiplica eles. Nos usa todos os dias, com poder e graça, na nossa comunidade, sendo bênçãos uns para os outros, nos ajudando mutuamente em Cristo Jesus e estando, Senhor, firmes no Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa esperança no Senhor, a esperança pela sua vinda, esse desejo pelo Senhor, e que a gente nunca perca a esperança, mesmo olhando para as dificuldades e as questões do lado, que a gente siga com os olhos fitos em Jesus. Nos ajuda a ser mais como o Senhor e menos como nós mesmos. Em nome de Jesus, amém.